enviarei a vocês um profeta Elias, antes do grande e terrível dia. Então coloca em ênfase aqui o grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se convertam aos filhos, e os corações dos filhos convertam aos seus pais. Porque se isso não acontecer, olha só, eu castigarei essa terra. Aqui, através dessa profecia, Deus estava trazendo uma consciência daquilo que ele vinha construindo desde quando o mundo é mundo, desde lá de Éden, falando o seguinte: eu, o seu pai, o Pai Celestial, declaro sobre vocês, família, filhos, que vocês agora serão convertidos a mim. Vocês agora têm que entender que vocês têm um pai, e esse pai, ele é poderoso o suficiente para que você tenha uma compreensão geral de paternidade que eu construí, que eu fiz e que eu produzi, e que essa produção chama-se filho, chama-se você, e que você agora vai passar essa consciência de paternidade de geração para geração, que vocês não são órfãos, pelo contrário, vocês têm pai, e esse pai tem que ser conhecido por todos vocês, porque se vocês não entenderem isso, não produzirem isso para os seus filhos, que eu sou pai, eu virei sobre essa terra e castigarei vocês. Quando a gente olha para esse mundo hoje, 2024, e vê que esse mundo está sendo maltratado, maldade, muita rebeldia, muitas pessoas distantes daquilo que nós entendemos que isso é uma casa, a casa do Pai, fora da presença dEle, fazendo aquilo que eu acho melhor para a minha vida, porque você acorda cedo e fala assim: hoje o meu dia vai ser assim, e você não entrega o seu dia, a sua vida a Deus, ao seu Pai, porque eu agora, em rebeldia, eu que faço valer aquilo que eu tenho, porque eu entendo que a vida é minha, e quem produz essa vida, quem conduz essa vida sou eu. Uma vez, se eu precisar, e caso eu venha precisar, eu recuo a esse que supostamente é pai. A gente vê essa rebeldia acontecendo nos dias de hoje, e o nosso coração, ele é rebelde por natureza. A nossa vontade natural é que eu esteja longe do Pai, porque o Pai, enquanto referência que eu tenho o Pai terrestre, eu vejo um Pai carrasco, um Pai que corrige, um Pai que coloca de castigo, um Pai que maltrata o filho, porque nós fomos consumidos por uma ideologia humana que habitou o meu coração, na verdade habitou a minha mente e que desceu para o meu coração. E a minha rebeldia enquanto pai, por isso que nós temos dificuldade de submetermos as autoridades, seja qual for. Você já viu quando a gente está em um ambiente profissional, encontra ali os funcionários e você faz parte, e você sempre imagina que o chefe ele é maldoso, que a empresa é ruim, que você ganha pouco, que eles mandam demais, quem enriquece é só o dono. A gente tem isso por natureza no nosso coração, essa rebeldia, que quem está por cima, em referência à autoridade, a gente sempre está criticando. E quando a gente leva isso para o nosso pai terrestre, quando o nosso pai diz não, eu tenho dificuldade de obedecer. Quantos de nós que saiu de casa quando nós não éramos para ter saído, em rebeldia porque nós não queríamos obedecer os nossos pais?
porque eu sou assim, quem manda na minha vida é assim, eu já sou maior de idade, eu assumo as responsabilidades, e etc. Não tem nada a ver, você pode fazer tudo isso, mas ainda ser submisso à autoridade, que é seu pai, porque quem colocou essa submissão foi Deus. Foi Deus. E eu quero trazer para você uma calmaria no seu coração, que pai, mais uma vez a gente tem uma perspectiva muito errada, que a gente imagina que pai é aquele que nos fez, nos colocou no mundo. Não, pai é aquele que Deus colocou como responsável de você nessa terra. Às vezes é sua mãe, é sua avó, é sua tia, não sei, alguém próximo que adotou você, que assumiu essa paternidade, e agora você é responsável de obedecer. Não que você vai ser submisso no sentido de ser agora um capacho. Não, tire isso da sua cabeça, tira isso da sua mente. Deus, Ele nos coloca em uma situação favorável, de nós entendermos que nós somos filhos, e por sermos filhos, nós precisamos do Pai, nós precisamos do cuidado. A gente está ouvindo aqui um choro de uma criança, que quem pode calar? Somente o pai. Um pega, sacode, outro pega, empurra, outro pega, faz isso, faz aquilo, mas o pai vai lá e sabe calar. Você sabe por quê? Porque foi gerado ali uma intimidade. E essa intimidade, ela não é produzida de um dia para a noite, mas através de uma caminhada, de uma vivência. E isso vai produzindo essa autoridade que o pai tem sobre você. E quando nós falamos sobre essa paternidade, a gente vê muitas pessoas, qual que é o papel da igreja? Nós temos um papel de alertar os nossos irmãos. Por que nós cumprimentamos uns aos outros, né? Essa relação, a gente fala, ô irmão, não é à toa, porque nós somos filhos do mesmo pai. Talvez você não obedece o mesmo pai, mas a gente, enquanto igreja, não igreja física, essa igreja local somente, a igreja do mundo, a igreja universal, a igreja do Senhor, ela tem como objetivo de alertar o irmão que você tem um pai e que você está andando em rebeldia, você está andando em um caminho de desobediência e que você volte para a casa do pai. Não é voltar no sentido assim de você agora começar a frequentar a igreja e tudo mais. Se você não tiver uma consciência dessa paternidade, não adianta você também vir aqui. Você só vai ser mais um no meio de muitos, sem um entendimento daquilo que é, de fato, a paternidade. Nós, quando entendermos, de fato, que nós temos um pai, a gente sente cuidado, a gente sente abraçado. Acredito eu que você tem alguma história na sua vida, que você estava perdido, literalmente perdido. E quando você encontrou aquela pessoa que te adotou, pôde te abraçar, pôde te acolher, você sentiu amada, você sentiu amado. Aí você pode dizer, mas eu nunca encontrei essa pessoa, mas porque você sempre procurou nos lugares errados. Isso é sério, seríssimo, seríssimo. Presta atenção, irmão, presta atenção. Esse texto que nós lemos aqui é um texto histórico, que está aqui no final, o último livro. Isso tem muito a ver com o que a gente está comentando aqui. Presta atenção, eu queria que você se ligasse. Aqui é a última vez que Deus fala com o seu povo. E a gente vê aqui que Deus ele não está muito satisfeito. Quando a gente pega essa, quem está com a Bíblia física aí, quando a gente pega essa folha, deixa eu colocar aqui. Quando a gente pega essa folha e faz assim,
a gente vai ver que tem aqui uma folha em branca. Todo mundo já viu uma folha branca dentro da Bíblia. Fica mais ou menos no meio. E essa folha branca, ela não está simplesmente branca. Essa folha branca, ela significa que Deus calou, o Pai silenciou durante 400 anos. Imagina filho procurando o pai e não encontrar. Imagina você que tem um pai de verdade, não aquele que só colocou você no mundo, mas aquele que te adotou, aquele que te dá carinho, orientação, te educa, te dá amor, aquele que você ama, aquele seu pai. Imagina se hoje ele desaparecer. Você mandar um WhatsApp para ele e não responder. Você perguntar para alguém, cadê meu pai? E ninguém falar nada. Não sei, não vi. Você vai ter um desespero dentro de você. Com certeza você está falando em espírito aí, Deus me livre. E é isso mesmo, que Deus te livre disso. Mas Ele não livrou nós, enquanto igreja, nessa época. Ele, de fato, se ausentou. Não foi durante 1 ano, 6 meses, e nem 40 anos. 400 anos. Ele se calou. Essa folha branca significa isso. Aí logo em seguida, que a gente vê aqui, ó, aparece uma outra folha cheia, que é o Novo Testamento, um novo nascimento, que onde a gente encontra os evangelhos. Aqui o livro de Mateus. E no livro de Mateus, eu gostaria que você abrisse aí, tem um texto maravilhoso. Eu gostaria que você fosse, vamos para é o mesmo evangelho, deixa eu ver aqui se é a mesma coisa. Você vai lá no capítulo 3. Versículo 13. Bem no comecinho de Mateus, capítulo 3, versículo 13. Amém? Então, a partir do versículo 13, diz o seguinte: então Jesus veio a Galiléia, ao Jordão, para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vem a mim? Essa fala de João tem tanto significado, mas vamos lá. Versículo 15, respondeu Jesus: deixe assim por enquanto. Jesus é muito bom. Olha o que ele responde. Ele sabe que João estava certíssimo com a sua fala. Então Jesus fala: deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João, então, óbvio, concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu, o que aconteceu? Se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e soprando sobre ele. Então, o quê? Voz. A primeira vez, depois de Malaquias, que Deus volta a falar com a igreja, com o povo. E ele fala através de Jesus, através de João, através do Espírito Santo. E versículo 17, então uma voz do céu disse, mas não disse qualquer coisa, o que ele disse? Esse aí que vocês estão aí, ó, vendo e presenciando, porque o testemunho é o batismo, é um testemunho público de confissão da fé genuína. Então, este é o meu filho amado, de quem eu me agrado. Agora sim, esse aqui
é o Filho amado, do qual eu agrado, eu tenho prazer, eu tenho confiança. Então eu estarei agora, de uma forma pública, voltando a falar com vocês. Eu fiquei 400 anos calado, mas todos estavam esperando a minha voz, e para que eu pudesse manifestar a minha voz, para que vocês agora possam ser orientados, eu vou enviar alguém que reconhece em mim a paternidade. Esse aí é filho, e se ele é filho, porque ele tem quem? Pai. Esse não está órfão, ele tem uma consciência de quem ele é. Eu tenho prazer, esse é meu filho, ele entende a paternidade, e através dele, vocês agora serão, como disse lá em Malaquias, através de Elias, vocês vão converter uns aos outros, porque todos são filhos, e filhos da promessa. Eu não estou aqui abandonando vocês, eu estou aqui declarando publicamente que vocês têm pai. E esse pai sou eu sou o seu pai. Então, a partir de agora, irmãos, entenda isso de uma vez por toda. Você não é órfão, você não é órfão, presta atenção nisso. Você é filho da promessa, dessa promessa feita lá em Malaquias, que lá de Gênesis Deus vem trabalhando, dizendo: eu sou pai, eu sou pai, eu sou pai, eu sou pai. Tanto é que quando todos se perdem, em um momento, os discípulos, lá na frente, os discípulos estão assim perdidos, não sabem mais como alcançar aquilo que Jesus está produzindo, falando, curando, restaurando, trazendo vida. E os discípulos, assim, de uma forma muito, muito simples, chega para Jesus e fala assim: Jesus, a gente vê o Senhor curando, restaurando, batizando, a gente vê profecias, a gente vê coisas maravilhosas, mas a gente não está entendendo como que o Senhor faz isso. O Senhor tem um segredo, o Senhor tem uma varinha mágica, o Senhor tem o quê que a gente ainda não observou? Ele falou assim: para tudo que vocês estão fazendo, eu vou ensinar. E a forma que ele ensinou foi a mais pedagógica. Ele começou a orar, e ele falou assim: orem comigo. Pai, a primeira palavra que ele falou: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu. O pão, palavra, vida, que nos dai hoje, perdoai as minhas, as suas ofensas. Nós temos ofendido a Deus o tempo todo. E quando ele colocou como filho, aquela multidão começou a compreender o espírito da paternidade, que aquele que trouxe ele até aqui não era um pai de filho único, mas era um pai de muitos filhos, e que